Então, vamos lá começar. Então, já são aqui 12h16, já demos aqui o nosso tempinho. Então, eu gostava de primeiro trazer-vos alguns dados para nós iniciarmos esta nossa live, que mais de 800 mil pessoas morrem por ano, tiram a sua própria vida, ou seja, cometem o suicídio. Há números que são desconhecidos, porque nem todas as pessoas que tiram a própria vida entram para as estatísticas. Sobretudo, e é onde temos maior incidência de suicídios, é nos países de baixa renda, nos países do terceiro mundo, como se diz. Então, nós estamos dentro deste panorama todo, Angola. Nós somos um país que ainda está num processo de sair das sequelas que foram a guerra e tudo mais. É muita corrupção, a riqueza está muito mal distribuída e por isso somos considerados pobres, ok? O facto de alguns terem algum dinheiro não significa que o país esteja ótimo, porque é uma minoria que detém algum tipo de riqueza financeira. Então, dizer-vos também que quando há quando há pobreza, quando há esta sociedade economicamente instável, o processo de violência contra crianças, contra mulheres, até mesmo contra homens, é muito forte. E aqui as finanças têm um papel preponderante. Porquê? Porque uma pessoa, quando está empoderada financeiramente, ela tem maior capacidade de decidir com base nas suas escolhas, naquilo que ela quer mesmo, do que com aquilo que o seu dinheiro permite. Muitas pessoas estão em relações violentas, tóxicas, não só a nível de relacionamento marido e mulher, mas também a nível laboral, a nível familiar, pais e filhos. E então nós hoje queremos conversar um pouco à volta disso. E dizer também que a maior parte das pessoas que têm de facto problemas financeiros, dívidas, sobretudo, não partilham e continuam a sustentar um nível de vida porque têm muitas vezes vergonha de falar sobre isso. Então vão gerando mais dívidas e mais dívidas e mais dívidas e cavando um buraco cada vez maior. Uma pessoa que está com problemas financeiros normalmente é uma pessoa ansiosa, desenvolve a síndrome de pânico, desenvolve aqui então a síndrome do pensamento acelerado, é uma pessoa que desenvolve altos níveis de stress e que por isso mesmo tem toda uma probabilidade de tirar a sua própria vida. O assunto é sério. Isto acontece nomeadamente com homens, sobretudo com homens. Porquê? Porque vamos falar aqui e contextualizando, África, Angola, os homens são tidos como aqueles que devem prover. E é vergonhoso um homem assumir que não pode, que não tem condições agora, ou que faliu, por exemplo, um negócio. É motivo de vergonha. As pessoas, quando chegam a este nível de falência, por exemplo, escondem-se. E digo-vos, é uma situação que toda a família, os amigos devem ter atenção plena e alerta. Eu estou-vos a falar na primeira pessoa, que eu acompanhei um familiar, no caso, que faliu, perdeu tudo o que tinha e tinha bastante dinheiro, ok? Eu já partilhei com alguns dos meus alunos essa história, não vou entrar em muitos detalhes, porque é uma história que me deixa muito emocionada, mas hoje saber que esta pessoa depende de ajuda dos filhos, depende da caridade, vamos assim dizer, dos filhos, quando sempre foi uma pessoa que trabalhou, que batalhou a vida inteira e quase no fim da jornada, quando já é a altura de repousar, essa pessoa tem esse tombo. Imaginem vocês, já quando somos mais novos, quando somos jovens é difícil, imagina com mais de 65 anos, como é que isso é? Esta pessoa inclusivamente disse-me a mim, eu prefiro morrer já, só me falta mais um pouco de coragem para tomar veneno de rato e desaparecer, por exemplo. É horrível passar por isso. E tu saberes que muitas vezes não vai ser o dar um certo dinheiro que vai melhorar isto. Tem que haver também um querer da parte da outra pessoa. Tem que haver aqui um trabalho profundo de entender quais foram os principais motivos que levaram a isso.
e ajudar então esta pessoa a sair de onde está. Por isso a grande mensagem desta live é: tu não estás sozinho. Tu podes sempre contar com o Kitadi. Eu sinto-me comprometida, eu sinto uma forte missão. Olha, até está-me a faltar aqui porque, como eu vos disse, fui pensando nisso e até antes da live, tipo, eu fiquei com o coração super acelerado, porque é muito triste, é muito, muito, muito triste quando um pai se coloca numa posição de não conseguir prover o básico, a alimentação para os seus filhos. Quando uma mãe, eu aqui falei muito nos homens, porque atinge em grande medida os homens, porque os homens têm mais dificuldade que as mulheres de pedir ajuda. E como eu disse, nós entendemos que quando uma pessoa entra numa falência eventualmente, quando essa pessoa está com problemas graves financeiros, nós entendemos que aquela pessoa falhou. E muitas vezes cobramos desta pessoa que já está fragilizada o impossível. E é esse nível de consciência que eu quero que vocês tragam para vocês e pensem que tipo de pessoas são vocês quando percebem, se percebem que alguém está num estado de endividamento muito complexo, ok? E não nos atenhamos apenas à parte de só o endividamento, mas a verdade é que também pessoas que mesmo que não se endividem, mas que vivem no limite aí do endividamento, chegam ao fim do mês sempre muito apertadas, muito aflitas, e depois os pensamentos, né? E quando nós colocamos a cabeça na almofada, nós começamos a julgar. É quando tudo se acalma e nós temos que nos ouvir. E isto faz o quê? Para além das doenças mentais, também acarreta aqui doenças físicas. Os infartos. Nós às vezes dizemos, o fulano morreu de repente. Não, o fulano não morreu de repente. O fulano já estava já vinha de um conjunto de situações menos abonatórias. Perdia noites e noites a pensar, como é que eu vou pagar a escola desta vez? Como é que eu vou, então, comprar alimentação para casa? Isso são pensamentos que te corroem durante a noite, durante o dia. Então, é preciso que, se ainda não chegaste ao endividamento, que tentes travar imediatamente isso. A educação financeira vem para ajudar justamente as famílias a cuidarem melhor do seu dinheiro, de modo a que não se vejam na fase do endividamento ou da ruptura financeira, ok? Um dado aqui importante: como é que vocês podem perceber qual é que é a vossa situação de endividamento e quando é que ela é muito má e quando é que ela é má, quando é que ela é até certo ponto aceitável? Porque o ideal é não nos endividarmos, mas como sabemos, nós às vezes para podermos comprar uma casa ou um carro, fazemos um crédito bancário, por exemplo. Então, há dívidas que não são de todo más, principalmente aquelas que nós chamamos de alavancagem. Mas é importante que vocês percebam aqui quando é que uma dívida é má e quando é que nós estamos com perigo de ruptura financeira. Vocês hoje podem pegar nos vossos extratos bancários, podem pegar em todas as obrigações que vocês têm em termos financeiros, listar todas as vossas dívidas e perceber qual é a percentagem que isto tem nas vossas receitas, ou seja, nos vossos salários. Acima de 35% é um fator grandíssimo de alerta de ruptura financeira. Por isso, muita atenção, que muitas vezes estamos tranquilos e a maior parte das pessoas nem tem sequer noção do nível de endividamento em que se encontra. Em Angola, infelizmente, nós não temos grandes dados sobre os inadimplentes, que são pessoas que estão endividadas e que não conseguem pagar. Entretanto, o BNA já tem um sistema que controla, já percebe quem tem vários créditos em vários bancos e até já começa a ver aqui uma comunicação mais efetiva. Mas um relatório que de facto, quantas pessoas em Angola estão endividadas? Quantas pessoas estão à beira da ruptura financeira? Estes dados também são muito importantes e o Kitadi está aqui prontíssimo para começar a construir estes dados. Porque isso é importante para nós também, enquanto educadores financeiros, eu e outros educadores, consigamos então dirigir melhor este barco. O Kitadi hoje compromete-se, a partir de hoje, 1 de setembro até 30 de setembro, a abrir uma linha direta
para nós darmos aconselhamento e ajudarmos pessoas que tenham dívidas ou que estejam perto deste momento e que sintam que de alguma forma começam a perder a sua qualidade de vida, começam a pensar muito no que pode acontecer se de repente um frigorífico estraga, se ficas doente ou alguma coisa. Quando constantemente esses pensamentos te assombram, está na hora de cuidar, ok? Está na hora de repensar. E muitas vezes nós não conseguimos perceber que estamos já a ter impacto de saúde mental, na saúde mental, até pararmos e organizarmos as nossas finanças ou até acontecer um imprevisto. Não queiram ser apanhados na contramão. Não queiram ser as pessoas que de hoje para amanhã parece que está tudo bem, mas de repente acontece algum tipo de problema e vocês vêm-se à beira da ruptura financeira, ok? Não significa que, claro, que se uma pessoa chega à ruptura financeira, que ela não tenha como sair. Tem, claro. E por isso é que cá estou eu, por isso é que está aqui o Kitadi. E o que nós vamos fazer ao longo do mês de setembro é todos os dias, das 15 às 17, atender pessoas na nossa linha direta, e vocês vão ver o post daqui a pouco com os contactos, e peço que partilhem com todas as pessoas que vocês puderem, todos os grupos do WhatsApp. Vamos fazer aqui uma corrente enorme de bem, vamos fazer uma corrente enorme para salvarmos vidas. Nós estamos a falar de vidas, nós precisamos de tomar essa consciência. E se tu que me estás aqui na live a ouvir, se de alguma coisa sentes que, de alguma forma sentes que já estás num nível de stress muito alto por causa do teu dinheiro, está na hora. Contacta-nos. Se sabes de alguém que esteja perto desta condição, contacta-nos. Aqueles colegas, os amigos que passam a vida a reclamar da sua condição financeira, do seu dinheiro, e nós às vezes já nem temos paciência, pá, não para de reclamar e tudo mais. Estas pessoas precisam de ajuda, ok? Vocês tiverem dúvidas, questões, podem colocar aqui onde tem ponto de interrogação, ok? Para eu poder daqui a bocado abrir e ler. Continuem a partilhar, continuem a partilhar. Esta live não vai ser assim muito longa, mas eu quero que fique tudo muito claro sobre aquilo que é o papel do Kitadi, o meu papel neste processo, e sobre como é que a desorganização financeira pode sim estar diretamente relacionada com o suicídio. E quando uma sociedade aumenta os níveis de suicídio, ela começa a entrar em desequilíbrio, ok? E nós não queremos uma sociedade desequilibrada. E dizer que as idades que são mais afetadas nesse problema, né? As pessoas mais afetadas, as idades entre os 25 e os 39 anos, mais ou menos. Isto é só um dado da OMS, não significa que não haja para baixo, e porque também vemos muito suicídio nos adolescentes, que pode não ter como a principal base as finanças, mas se formos olhar bem, um pai, uma mãe que não consegue prover o básico, está a entregar o seu filho à sua própria sorte, ok? É também responsabilidade dos pais entenderem isso. Os problemas mentais dos adolescentes muitas vezes têm a ver com a qualidade de vida, com o tempo de qualidade que os seus pais têm. Claro que um pai que está endividado, um pai que está mal das pernas financeiras, não tem a mesma paciência, não tem o mesmo olhar crítico para os seus filhos. É uma pessoa que está, e alguém está a viajar, que não sou eu, e está a passar por aqui, não é uma pessoa que está também em exercício das suas plenas faculdades mentais. É uma pessoa mais irritadiça, é uma pessoa que passa a vida a trabalhar eventualmente ou a entender onde é que vai buscar dinheiro para satisfazer o básico e esquece do resto. Crianças desta natureza, e mais uma vez eu digo, já aconteceu comigo, há muitas coisas que eu partilho com vocês, obviamente, que são exemplos muito pessoais. Um dos meus sobrinhos, por causa do problema financeiro dos pais, uma vez na escola, a hora do lanche, ele roubou o lanche do colega. E
foi agredido, basicamente, né? Os colegas, a professora. Mas para vocês entenderem o quão grave pode ser esse tema das finanças, imaginem para um pai, para uma mãe, para uma tia, para uma avó, ouvir uma história destas. Passado um tempo, estes meus sobrinhos, o mais novo, e tinha uma criança de 5, 6 anos. Numa escola pública, há um grupo de colegas que agridem um professor e matam um professor ali à frente deles. Pensem o que é que essas crianças levam de herança. Como é que a saúde mental dessas crianças pode ser afetada? Isto é dramático, é mórbido, mas é real e acontece todos os dias no nosso país. Então, mais do que qualquer coisa, cuidar das finanças é garantir um futuro sustentável, equilibrado e com algum tipo de qualidade de vida para ti e para a tua família. Ninguém quer chegar a estes pontos. E é aqui que eu me emociono, né? Porque são coisas que realmente doem muito. E vocês já sabem, eu sou uma roxa, eu não choro e tal, mas isso mexe mesmo. Então, a missão de educar financeiramente as pessoas vem muito de tudo isso que eu experienciei, que eu vivi. Então, sintam-se completamente em casa, dispam-se de todos os preconceitos e vamos resolver juntos. O Kitado a partir de hoje vai abrir a linha. Não se acaem, seja qual for o vosso incômodo financeiro, vocês podem e devem usar essa linha. Partilhem com todo mundo, ajudem-me a ajudar algumas pessoas que passaram por isso que eu reportei aqui. Enfim, essa live não era para isso, mas eu quando estava a me aproximar da live já sabia que isso podia acontecer porque é de facto muito triste, é muito grave. E todos nós temos que sair do piloto automático e começarmos a olhar as pessoas com olhos de ver. Nós precisamos de sair do banquinho confortável da plateia, irmos para o palco e fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance. Então, essa parte é um pouco triste, mas a boa notícia é que nós podemos mudar isto. A boa notícia é que nós podemos fazer diferente. A boa notícia é que ainda dá tempo para algumas pessoas. Ainda dá para resgatar alguns, ok? E é isso que nós vamos fazer. E eu quero contar com cada um de vocês e quero só que me responda. Estão aqui 24 pessoas, se eu posso contar convosco neste processo. Se nós vamos conseguir fazer chegar essa mensagem a todos quanto precisarem dela. Posso contar convosco? Deixem-me beber aqui um pouco de água porque isto não estava no roteiro. Ok? Não estava no roteiro, mas tudo bem, vocês já sabem, eu sou uma pessoa muito forte e precisamos sim de unir as nossas forças para mudarmos isso. Não queremos mais essas estatísticas, não podemos deixar que elas continuem a crescer. Não é um número bonito e não acontece só ao vizinho, ok? Então, é possível. Eu estive nessa situação e saí. Foi possível comigo? Claro que sim, Judite. Com um pouco de disciplina, com um pouco de vontade, nós vamos conseguir chegar lá. Ok? Deixem-me ver aqui as perguntinhas. Não. É o Tito Pedro que comentou aqui. Claro que sim, que eu posso contar com vocês. Nós vamos trabalhar, isso é de forma completamente gratuita. É pura filantropia, é puro apoio a quem precisa e que muitas vezes nem sequer tem dinheiro para pagar um psicólogo. Não tem dinheiro para pagar uma formação. Mas há caminho para todos. E tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer aqui no Kitado. Então, a partir de hoje, nós vamos disponibilizar a nossa linha e vocês têm só a missão de partilhar com quem precisa. Eu vou-me ficando por aqui, com a certeza de que todos entenderam a mensagem. Esta live vai ficar gravada
e, por favor, vamos fazer ela chegar a toda Angola, a todos os países que puderem. Assim, o digital tem um poder absurdo. Nós estamos aqui, podemos estar a comunicar com a Nova Zelândia, com a China, com a Conchichina. Então, a ideia é fazermos chegar esta mensagem a um número estrondoso de pessoas. Eu sei que provavelmente, e se for como eu estou a pensar, vai ser pouco essa linha do Kitadi. Mas quem se quiser juntar a isso, quem quiser prestar este serviço, são 2 horas ou 3 por dia que pode fazer isso. Nós encontramos uma forma, abre-se mais uma linha e recebemos mais. Obviamente, o número que eu vou partilhar aqui também tem WhatsApp. Podem mandar áudio, podem mandar mensagens e nós vamos responder, ok? Nós vamos ouvir, nós vamos cadastrar, nós vamos criar uma base de dados e perceber quem são as pessoas, porque é que chegaram a este ponto, como é que nós podemos trazer soluções. Então vamos ajudar e refletir e dar algum caminho a estas pessoas, ok? Vamos fazer muito barulho, vamos fazer um barulho bom, um barulho positivo. Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa de conflito, pelo menos não esse conflito como nós entendemos. Eu sou uma pessoa de resolver o que está ao meu alcance. E o meu conflito, a minha forma de gritar, de revolucionar, é fazer aquilo que eu posso. E o que eu posso neste momento é com a via da educação. E é como eu acredito que nós vamos mudar Angola, com educação, educação, educação. E para vocês que ainda não decidiram começar a tomar as rédeas das vossas finanças, como eu disse há bocado, não esperem o pior acontecer. Não queiram chegar a este ponto. Decidam hoje o que vocês podem fazer já para mudar a vossa situação financeira, se ela não está dentro daqueles parâmetros que eu disse. Se não tens uma reserva de emergência, se dependes completamente do teu salário e és a pessoa, a única provedora da tua família, considera criar uma poupança para os teus filhos, eventualmente, ou para os teus pais, caso tu sejas filho único, ou pelo menos aquele filho que ajuda aos pais. Considera que a tua qualidade de vida financeira vai impactar a vida de muitos à tua volta. Então, conto com vocês. Para mais informações, mandem mensagem aqui no DM, no direct message, aqui ou mensagem do Instagram. Mandem mensagem no nosso número do WhatsApp, o normal aqui do apoio ao cliente do Kitadi. Portanto, não deixem mesmo de tomar uma ação, né? De se chegar à frente. Só assim é que vamos mudar este cenário que pode ser desolador para quem passa. Vamos julgar menos, vamos ajudar mais. Ajudar não significa dar dinheiro. Muitas vezes dar dinheiro não resolve, piora o problema. Okay? Ao longo do mês de setembro nós vamos continuar a falar mais sobre endividamento, sobre como fazer, sobre eventualmente como negociar com o banco, um crédito bancário. É possível, eu também já fiz, eu consegui não pagar 1.200.000 kwanzas ao banco e pagar metade. Então basta que mostremos muitas vezes boa vontade, que a gente queira mesmo e que faça os sacrifícios necessários para tal. Mas primeiro temos que cuidar disto aqui. Temos que sentir que não estamos sozinhos. E tu não estás sozinho e podes sempre contar connosco. Muito obrigada. Ngasakidila, tua pandula, para todos que me ouvem aqui e para todos que vão ouvir gravado. Ok? Deixa-me ler aqui só uma mensagem da Judite. Viver no aperto com medo de cobrança, não teres os miminhos para os teus filhos, não ter dinheiro para levar os filhos ao hospital, isso causa depressão, morte. Tomem as rédeas das vossas vidas. É isso mesmo, Judite. Não podias ter resumido melhor. E tu sabes muito bem porque tu passaste por isso. Então, pessoal, se a Judite conseguiu, e eu há bocado vi aí o Ari, se o Ari está a conseguir, e o Ari fez uma live inteira a falar sobre isso. Ele foi meu aluno da turma 13 e até foi o vencedor do desafio final. O Ari esteve à beira de cometer suicídio. Ele fez uma live inteira a explicar os motivos. E um deles foi mesmo a situação financeira. Okay? Aliás, eu acho que foi o único e o principal, só que depois despoleta outras coisas. Então, vamos cuidar de nós. Vamos cuidar de quem amamos. Tu não estás sozinho. Tu podes contar connosco. Sempre.